Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula do nosso projeto Banca FGV, tá? E nessa aula também a gente vai pontuar questões de diversos assuntos que a banca cobra bastante em sua prova, tá certo? Então, pegue o nosso material, que é o nosso terceiro material, para você conseguir acompanhar melhor. Lembrando que se você não tiver com ele em mãos, não tem problema, vai acompanhando a aula, né, aqui no caso, vai fazendo as devidas anotações e depois é importante que você tenha esse material e que eu sempre sugiro que o aluno tente fazer sozinho. Tendo alguma dúvida, você vem e volte na aula, tá certo? Maravilha? Então, vamos lá. Vamos começar projetando a nossa primeira questão, que é uma questão que fala de proporção. A questão ela vai dizer o seguinte: uma grandeza A é, aqui já vem o primeiro detalhe, diretamente proporcional à segunda grandeza B. Então, nós temos que A é diretamente proporcional a B. Aqui a gente já tem uma primeira informação. Depois, o problema fala assim, que por sua vez é inversamente proporcional a C. Aí o problema fala que B, certo? É inversamente proporcional, na verdade, ao quadrado de C. Então aqui nós temos duas informações. Nós temos que A é diretamente proporcional a B e nós temos que B é inversamente proporcional ao quadrado de C. Calma que você olha e fala, putz, como é que eu vou montar isso? Você vai ver que é bem mais tranquilo do que parece. Aí o problema fala assim, quando A é 12, tem-se que B é 4 e que C é 6. Quando C for 4, qual vai ser o valor de A? Vamos por partes. Vamos pegar o primeiro passo em que fala que A é diretamente proporcional a B. Então, vamos fazer essa primeira montagem aqui, ó, quando o problema fala que A é diretamente proporcional a B. Como que você procede? Você vai fazer assim, ó, se são diretamente proporcionais, você vai montar uma razão. Eu vou colocar aqui que A está para B. Simplesmente assim. E você iguala a uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar, por exemplo, de K1. Toda vez que você trabalha com a proporcionalidade, quando você constrói a proporção, ela sempre nos leva a uma constante, a um valor. Esse valor vai ser chamado de constante de proporcionalidade. Então, como a gente está construindo algo algébrico, então eu peguei e chamei essa constante de K1. Se você quiser, só para poder lembrar depois, esse K1 aqui, ó, é chamado de constante, vou colocar aqui, ó, constante de proporcionalidade. Só para você saber que existe. Aí, quando você pega questões da banca FGV, ela tem muitas questões iguais a essa. Então, agora você está vendo como é que você resolve. Então, vamos lá. Ali agora vai ser o seguinte. Chegamos nesse patamar. O problema fala que A é 12. Se A é 12, o B é 4. Tá vendo aqui, ó? Se A é 12, o B é 4. Então, você substitui. Você vai colocar aqui, por exemplo, 12 dividido por 4, que vai ser igual a K1. E aí nós vamos concluir que K1 vai ser igual a 3. Você divide 12 por 4. Então, nós encontramos o valor dessa constante de proporcionalidade. K1 é igual a 3. Depois, o problema fala que B, olha só, o problema fala que B
é inversamente proporcional ao quadrado de C. Só que quando ele fala que é inversamente proporcional, a construção dessa proporção é diferente. Você vai falar assim, ó, que B está para, né, o inverso do quadrado de C. Então, é 1 sobre C ao quadrado. E aí, essa proporção vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, só que agora eu vou chamar de K2, tá certo? E a gente melhora isso aqui, ó. No primeiro membro, nós temos uma divisão com frações. Eu tenho a parte de cima, eu tenho aqui a parte de baixo. E como que você procede? Você mantém a parte de cima, que é B, e multiplica pelo inverso da parte de baixo, que vai ser C ao quadrado sobre 1. Isso vai ser igual a K2. Você pode melhorar ainda, como é 1 ali, não precisa colocar. B que multiplica C ao quadrado, que vai ser igual a K2. Só que a gente consegue encontrar aqui o valor de K2. Porque aqui, ó, se B é 4, o problema fala que C é 6 aqui, ó, tá vendo? Então, você substitui, aqui vai ficar 4 vezes 6 ao quadrado, que vai ser igual a K2. E aí, agora a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Você vai ter 4 que multiplica 6 ao quadrado é 36, que vai ser igual a K2. Quando você faz esse produto, você vai encontrar que K2 vai ser igual a 36 vezes 4, 144. E aí nós achamos a segunda constante, tá certo? Bom, só que aí o problema faz uma pergunta. Ele fala assim, quando o nosso C é igual a 4, qual é o valor de A? Então, a gente precisa fazer a volta. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Se C é igual a 4, aí agora a gente vai trabalhar com isso, certo? Eu vou pegar, né, a nossa segunda proporção, que é essa aqui, ó. B, que multiplica C ao quadrado, que é igual a K2. Nós já temos, por exemplo, o valor de C, porque agora a gente vai considerar o valor de C igual a 4, e nós temos o valor de K2. Você substitui. E aí nós vamos achar o B, ó. B, que multiplica 4 ao quadrado, que vai ser igual a K2, que é 144. Tá aqui, ó. E aí agora a gente vai fazer essa conta. Nós temos que B, que multiplica 4 ao quadrado, nós sabemos que é 16, que é igual a 144. Pego o 16 e passa dividindo. Então, B vai ser 144 dividido por 6, por 16. Quando você faz essa divisão, 144 dividido por 16, você vai achar que B é 9. Só que ainda não é o valor que a banca pediu, né? Ela está dizendo, quando C é 4, como nós estamos vendo ali, ó. Quando C é 4, qual vai ser o valor de A? É o que nós vamos fazer. Bom, sendo assim, mas nós tivemos que achar o B, porque agora a gente volta na primeira proporção, ó. A dividido por B vai ser igual a K1. E aí agora, ó, o que acontece? Eu tenho aqui o A, que eu vou descobrir, dividido por B, que é 9, que vai ser igual a K1, que é 3. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar o 9 multiplicando com 3. Você vai ter aqui 9 vezes o 3. Quando você multiplica, você vai encontrar que A é igual a
27. Então, aqui, ó, quando o nosso C ele é 4, nós vimos que o nosso B ele é 9, consequentemente, o nosso A ele é 27. E aí, pelas alternativas, ficaremos aqui com a letra C. Tá certo? Show de bola? Então, esse tipo de questão de proporcionalidade da banca FGV, se você filtrar todas as questões da banca dessa matéria, você vai encontrar muitas questões semelhantes a essa. Então, caso a banca coloque uma questão de proporção, né, é uma pedida muito forte, porque ela tem muitas questões semelhantíssimas a essa que nós acabamos de trabalhar. Então, fique atento a esses detalhes. Veja o passo a passo, veja como que faz e assim por diante. Tá certo? Show de bola? Então, fizemos a nossa primeira questão. Vamos projetar a nossa segunda questão do nosso material. É uma questão sobre lógica. A questão vai falar o seguinte: sabe-se que as 3 afirmações são verdadeiras. Então tá aqui, ó. O problema fala: Marlene é médica. Verdadeiro. Olga é oftalmologista. Verdadeiro. Priscila não é professora. Verdadeiro. O problema falou que as 3 afirmações são verdadeiras. É correto concluir que, aqui ó, questão de pura tabela. O que você vai fazer comigo? Me acompanha. Na letra A, nós temos uma conjunção. Ó, Marlene é médica. O que nós sabemos? Vou colocando aqui na frente, ó. Marlene é médica, nós vimos que isso é verdadeiro. Tá aqui, ó. Marlene é médica. Então, você vem e coloca verdadeiro. E, vou colocar seu símbolozinho aqui, Olga não é oftalmologista. Isso aqui nós sabemos que é falso, porque nós vimos que ela é. Olga é oftalmo, verdadeiro. Na tabela verdade, F com V, nós sabemos que é o quê? O V com F é falso. Então, a nossa alternativa correta não vai ser a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos aqui uma disjunção, que é o ou. Primeira parte, Priscila é professora. No caso aqui, o que nós concluímos? Que Priscila não é professora. Ou seja, a primeira parte aqui está falso, que a banca negou. Aí você coloca ou, que é o vizinho, Marlene não é médica. Essa informação ela é falsa, porque nós vimos que Marlene é médica. Aí aqui, ó, pela tabela verdade do ou, nós sabemos que F com F é falso. Então, não vai ser a letra B, a nossa alternativa correta. Letra C. A letra C nós temos o condicional, tá vendo aqui, ó? Se e então. Então, vamos lá, o que acontece? Primeira parte, Priscila é professora. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que Priscila não é professora, é verdadeiro. Se a banca fala que é professora, então a primeira parte, ela é falsa. Então, a segunda parte, Marlene não é médica. Nós sabemos que Marlene é médica, é verdadeira. Quando a banca fala que não é médica, então é falso. Só que, pelo condicional, F com F é verdadeiro. Então, a nossa alternativa aqui, ó, no caso, é a letra C. Se você continuar fazendo a sua análise, por exemplo, na letra D aqui, ó, nós temos novamente o condicional. Se e então. Aí você pega a primeira parte. Priscila não é professora. Nós sabemos que isso é verdadeiro. Realmente ela não é prof. Então, verdadeiro. Então, aí você tem aqui, ó, Olga não é oftalmo. Essa informação já é falsa, porque nós sabemos que ela é. E aí nós caímos em Vera Fischer. V com F aqui no caso é falso. Né? Na tabela do se e então, quando você tem V com F é falso. E aí nós temos a letra E, que também é uma condicional. Nós temos aqui se
E então, primeira parte, Olga é oftalmologista. Então, essa informação, ela é verdadeira. Então, a gente coloca aqui, verdadeiro. Então, e aqui, a nossa segunda parte, Marlene não é médica. Nós concluímos que Marlene é médica, e aqui a banca negou. Então, aqui é falso. Então, mais uma vez, caímos em Vera Fischer, que é falso. Então, de fato, aqui, nós temos que a alternativa correta é a letra C. Então, fizemos aqui uma questão de tabela verdade, muito interessante, tá? Que é muito legalzinha, que você só tem que realmente dominar as tabelas, onde a banca te dá uma série de afirmações, ela confirma com você que essas afirmações são verdadeiras, e aí você vai para as alternativas e faz todo esse trabalho, tá certo? Show de bola, vai conferindo cada uma. Então, fizemos a questão de número 2, vamos projetar a nossa terceira questão. A terceira questão é uma questão também de lógica, que vai trabalhar aqui a questão da negação. Eu tenho uma condicional. Se pratico esportes, então fico feliz, né? Então, vamos fazer um esquema, né? Vou fazer aqui um resumo, né? Para recordar o seguinte, como que você nega uma condicional? Vamos colocar assim, ó, negação, coloque assim, negação do condicional. Aí é o seguinte, qual a regra que a gente conhece? Você vai pegar o primeiro passo, que vai ser, coloque assim, trocar o, vou colocar assim, se, e então, trocar o se e então pelo e. Você vai trocar o condicional pela conjunção, e aí você vai, por exemplo, manter, coloque assim, manter a primeira parte, e depois você vai negar a segunda parte. São os passos que você aplica. Então, vamos para a nossa questão. Eu tenho ali, ó, se pratico esportes, então fico feliz. O que você tem que fazer? Você vai eliminar o se, então, e em seu lugar você vai trocar pelo e. A primeira parte você vai manter. Então, a primeira parte você vai manter. E a segunda parte você vai negar, como manda a regra. Então, vou colocar aqui a frase aqui embaixo, ó, só para a gente fazer juntos. Então, eu vou pegar, manter a primeira parte. Vou colocar, pratico esportes, certo? Pratico esportes e nega a segunda. Não fico feliz. Então eu tenho a frase: pratico esporte, se pratico esportes, então fico feliz. Quando eu nego, eu coloco pratico esportes e não fico feliz. Anote aqui as etapas que você precisa sempre que você for negar o condicional. E aí, pelas alternativas, veja que bate com a letra D, ó. Pratico esportes, aí e não fico feliz, tá certo? Então, todas as regras de negação e de equivalência são muito importantes, não só para a banca FGV, tá? Para todas as bancas que cobram em suas respectivas provas a parte da lógica, belezinha? Voltando aqui, vamos projetar a questão de número 4, que é uma questão também de raciocínio lógico e que é uma questão de diagramas lógicos. Então vamos lá, nós temos o seguinte: em certa empresa,
São verdadeiras as afirmações. Então, nós temos duas afirmações. Primeira, qualquer gerente é mulher. Essa primeira afirmação você pode entender como sendo toda gerente, certo? Toda gerente é mulher. E aí, a segunda nós temos: nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. Beleza. E aí nós temos o quantificador todo e o nenhum, que está aqui. É correto concluir que nessa empresa... Bom, então vamos lá. Quando você trabalha com o todo, você vai relacionar essa palavra com a palavra dentro. Calma que eu vou te mostrar o que eu quero dizer. Então, o todo, lembre-se da palavra dentro. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o conjunto formado pelos gerentes, certo? E vai colocar dentro do conjunto formado por todas as mulheres. Então vai ser algo assim, ó, eu estou pegando um conjunto, estou colocando dentro de outro. Esse conjunto de dentro é o conjunto formado pelos gerentes e o conjunto de fora é o conjunto formado pelas mulheres. Tá aqui, ó. Então, o todo é dentro. Nós pegamos um conjunto e colocamos dentro do outro. Beleza. A outra informação é o seguinte. Nós temos ali o nenhum. Quando você trabalha com o nenhum, você vai relacionar a palavra fora. Então, guarde isso aqui, que você tem que guardar assim. Ou seja, quando você tem ali, ó, deixa eu pegar aqui, nós temos o conjunto formado pelas mulheres, certo? E nós temos o conjunto formado pelas pessoas que sabem trocar lâmpada. E aí, pelo que nós estamos vendo, é isso aqui, ó. Os conjuntos não se tocam, é fora. Então, nós temos aqui o conjunto formado pelas mulheres e o conjunto formado por quem troca lâmpada. Certo? Então tá aqui, ó. Beleza. Bom, feito isso, eu vou relacionar. Veja bem, nós fizemos o diagrama da primeira sentença, fizemos o diagrama da segunda, e aí agora, na verdade, nós temos que juntar para que a gente possa fazer a análise do problema. Então, eu vou pegar o seguinte. Tá vendo que o conjunto mulheres é o mesmo? Aí eu vou pegar aqui o conjunto da lâmpada, vou colocar aqui perto, ó. Eu tenho aqui, né, ó, o conjunto das pessoas que trocam lâmpadas. Então, vou colocar só assim. Aí, o que eu quero que você entenda? Veja que deu na mesma, ó. Nós temos aqui o conjunto formado pelas mulheres, tá vendo ele aqui, ó? E aí nós temos que ele tá fora, né, do conjunto formado pela galera que troca lâmpada. Tá aqui, ó. Eles não se tocam, como a gente fez do lado de cá, ó. Aí eu coloquei aqui para a gente ficar com um único diagrama, certo? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar as alternativas. Então, agora a gente precisa analisar uma a uma, e aí eu vou te mostrando. O que acontece? Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Olha a letra A. Algum gerente é homem. O que acontece? Quando eu pego aqui o conjunto formado pelos gerentes, todo mundo que eu pegar lá dentro, o que você percebe? São mulheres. Todo gerente que você pegar ali, por exemplo, cai dentro do conjunto formado por mulheres. Tá vendo aqui, ó? Cai dentro do conjunto formado por mulheres. Então,
Quando a banca fala que algum gerente é homem, automaticamente essa informação ela é falsa. Letra B. Há gerente, né? Existe gerente que sabe trocar uma lâmpada? Aí, no caso, já é falso. Por quê? Porque toda gerente é mulher. E mulher não troca lâmpada. Não sabe trocar. Se toda gerente é mulher e mulher não sabe trocar lâmpada, logo gerente não troca lâmpada. Falso. Letra C. Todo homem sabe trocar lâmpada. Pensa comigo. Se nenhuma mulher troca lâmpada, logo sobrou para os homens. Só que não é porque quem troca lâmpada é homem que vai ser todo homem. Então, cuidado com isso. Quando a banca colocou aqui que todo homem sabe trocar lâmpada, eu tenho os homens que estão aqui dentro, que são aqueles homens que sabem trocar lâmpada, e eu tenho homens que estão aqui fora, que são homens, não deixam de ser homens, mas não sabem trocar lâmpada, por exemplo. Então eu não posso dizer que são todos. Falso. Olha a letra D. Todas as mulheres são gerentes. Essa informação aqui também é falsa. Por quê? Vem aqui comigo, ó. Eu posso ter essa mulher aqui, ó. Ela é uma mulher, mas ela não é gerente, correto? Então, quando a banca coloca que todas as mulheres são gerentes, fica falso. E aí sobramos com uma alternativa que vai ser a nossa alternativa correta, que diz: nenhum gerente sabe trocar lâmpada perfeitamente, né? Tipo, se toda gerente é mulher e nenhuma mulher sabe trocar lâmpada, logo nenhuma gerente sabe trocar lâmpada. A alternativa correta mesmo é a letra E. Então, tem uma parte da lógica, chamado de diagramas lógicos, que a banca FGV gosta bastante de cobrar, como nós vimos aqui. Então, é preciso treinar. Então, você sempre relaciona. No caso todo, você relaciona a palavra dentro, né? Se você tivesse ali o algum, você relaciona a palavra cruza, intersecção, aí você vai interseccionar os dois conjuntos. E quando tem a palavra nenhum, você relaciona a fora, né? Os conjuntos, eles não se tocam, tá certo? Beleza? Muito bem, fizemos aqui a questão de número 4. Vamos projetar aqui a nossa próxima questão. Estamos na questão de número 5 e é uma questão de probabilidade. A questão ela vai dizer o seguinte, preste atenção. Em uma urna há 6 bolas numeradas, de 1 a 6. Começa a imaginar a cena. Retiram-se da urna, aleatoriamente, 2 bolas em sequência. Então, retiram-se 2 bolas em sequência e sem reposição. Beleza. A probabilidade de o maior número das bolas retiradas ser igual a 4 é. Então, a probabilidade de o maior número nas bolas retiradas ser igual a 4 é. Primeiro, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar no nosso espaço amostral. Como já foi dito em outras aulas, o espaço amostral são todas as nossas possibilidades, certo? Pensa comigo, eu tenho uma urna com 6 bolas, numeradas de 1 a 6. Então, imagina uma urna, dentro dessa urna você tem 6 bolas. E você vai retirar 2. Você vai retirar 2. Então, como que nós vamos pensar no total de possibilidades? Pensa comigo. Se eu vou retirar 2 bolas e sem reposição, para a primeira bola eu tenho 6 opções. Para a primeira bola eu tenho 6 opções. Pode sair a bola de número 1, de número 2, de número 3, 4, 5 ou 6. Concorda? Eu tenho 6 opções. Tirei a primeira bola, o problema fala que eu não vou repor. Então, para a segunda retirada,
eu tenho 5 opções, certo? Logo, 6 vezes 5 é 30. Então, o nosso espaço amostral, ele tem um total de 30 elementos. Beleza, essa é a nossa primeira conta. A segunda conta, né, o segundo cálculo que nós vamos ter que descobrir é o que nós chamamos de evento. O evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. E aí, por exemplo, o problema fala a probabilidade de o maior número nas bolas retiradas ser o 4. Por exemplo, eu posso retirar a bola de número 1 e a outra precisa ser 4, certo? Eu posso retirar a bola de número 2 e a outra tem que ser 4, porque o problema fala que o maior número é 4. Você tem, eu posso retirar a bola de número 3 e a outra precisa ser 4, tá? Mas se eu tirar a primeira bola, pode ser que ela seja o 4, e aí a outra, por exemplo, o 1, eu tenho, se sair 4, pode ser que a outra seja 2, se eu tirar o 4, a outra é 3, certo? Ou seja, o nosso evento, aqui no caso, ele tem um total de 6 elementos. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Talvez você não tenha entendido a questão do evento. O problema fala que nós vamos retirar 2 bolas e uma delas tem que ser, o maior número tem que ser 4. E aí nós pegamos as opções. Se a primeira bola for o número 1, a segunda é o 4. Aí a segunda bola pode ser o 2, o maior é o 4. Aí tem gente que fala assim, professor, por que não é o 5? Por exemplo, porque aí o 5 é maior do que 4. O problema deixou claro que o maior número tem que ser o 4. E aí, quais as opções que isso pode acontecer? E aí nós pegamos e revelamos aqui, ó, todas as nossas opções, dentro do que a banca pediu, tá certo? Se eu identifiquei aqui na nossa questão o nosso espaço amostral, se eu identifiquei aqui o nosso evento, o que acontece? Automaticamente, você consegue agora calcular a probabilidade, certo? A probabilidade vai ser o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 6 sobre 30, eu posso, por exemplo, simplificar por 6. Se você simplificar por 6, você vai ter 1 sobre 5, 1 quinto. E aí, pelas alternativas, ficaremos aqui com a letra C. Então, você sempre vai lembrar comigo, né? Pegou a questão de probabilidade, você vai precisar quem é o seu espaço amostral, quem é o seu evento. Sempre você tem que se fazer essa pergunta e ir ao encontro dessas duas informações, tá certo? Muito bem, vamos pegando aqui a nossa próxima questão, né? A questão de número 6, que é uma questão de porcentagem, que toda prova da banca você encontra em prova, tá? Porcentagem é praxe. A questão fala assim, ó, certa loja aumentou o preço de um artigo em 30% e em seguida ofereceu um desconto também de 30%. Na compra desse artigo, em relação ao preço inicial, o preço final é, muita gente vem aqui e marca a letra A, achando que aumentou 30%, diminuiu 30%, dá na mesma. Não é assim que funciona quando se trabalha com porcentagem. É uma questão aqui que é muito mais fácil se você supor um valor, tá? É muito mais fácil fazer a conta. Mas se você quiser trabalhar com a parte algébrica, não tem problema. Vamos supor que nós tenhamos um produto que custe R$100, tá certo? O que acontece? Se custa aqui R$100, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, teve um aumento de 30%, só vou fazer a conta aqui, ó, o seguinte, você vai pegar R$100, que é o valor,
mais, aí você tem que pôr 30% de 100. Ah, professor, é só colocar R$ 30. Sim, só que eu estou mostrando isso aqui para o aluno que realmente tem mais dificuldade. Aí você vai ter o seguinte, isso aqui é 100 mais 30% de 100, 30% é 30 sobre 100. Aí você tem vezes o 100. Só estou fazendo assim para o aluno que realmente tem dificuldade de enxergar os passos. E aí você pode cortar 2 zeros aqui, você vai ter 100 mais 30. Quando você soma, você acha R$ 130, correto? Bom, então o produto era 100, teve um aumento de 30%, o produto passa a custar R$ 130. Só que aí ele vai ter um desconto de 30%. Então você vai pegar o novo valor, 130, e vai subtrair 30% de 130. Então agora a conta é essa aqui, ó, que não é tão simples pensar de cabeça. Então você vai fazer o seguinte, eu tenho 130 menos 30% é 30 sobre 100 vezes 130. Tá aí. Eu posso, por exemplo, cortar um zero com esse zero, um zero com esse zero. Então você vai ter 130 menos 13 vezes 3, nós sabemos que é 39. Então você tem que fazer 130 menos 39, nós sabemos que é 91. E aí, o que acontece? Olha só, o produto, ele custava R$ 100. Ele custava R$ 100. Teve um aumento de 30%, ele passou a custar R$ 130. Teve um desconto de 30%, ele passou a custar R$ 91. E aí, pelas alternativas, né? O que tá rolando aqui? Se o produto era R$ 100, na etapa final ele passa a valer R$ 91, então ele ficou o seguinte, ele ficou 9% menor. Então, como tudo gira em torno de R$ 100, por exemplo, de 100, então se tirou R$ 9, tirou 9%. E aí nós ficamos aqui com a alternativa E, tá certo? Então eu sempre sugiro, tá? Caindo uma questão de porcentagem, veja se não é mais fácil você colocar um valor, supor um valor, tá? Você vai sofrer muito menos. Na maioria das vezes a gente sempre coloca 100, mas às vezes é melhor colocar 1.000. Às vezes dá para você colocar R$ 10 e assim por diante. E nem sempre são esses valores redondos, tá? Às vezes é melhor você colocar um valor quebrado que trabalha com múltiplos. Mas isso não é muito comum, mas só para você saber que nem sempre você vai usar esses valores específicos, tá certo? Agora, a gente vai projetar uma questão que nós vamos fazer mais questões relacionadas a isso, que é o seguinte: a banca ela tem cobrado bastante unidades de medida, como vai acontecer aqui nessa questão próxima, e a parte de conjuntos numéricos. Dentro de conjuntos numéricos, nós temos toda uma matemática básica, tá? Que é a parte ali de fatoração, de produtos notáveis que a gente tem que colocar, a parte dos próprios conjuntos numéricos, as propriedades, as operações de números naturais, números inteiros, né, de frações. A banca tem construído muito sobre isso. E essa parte, por incrível que pareça, parece fácil, mas ela não é. Então você tem, porque não é que ela seja difícil, é que se você não dominar todos esses detalhes, aí ela se torna difícil. Então tem gente que pega uma questão dessa matéria e fala, eu não lembrava
por exemplo, o quadrado da soma. Aí, como ele não lembrava, não deu conta. Então, entende? São coisas desse tipo. Mas aí a gente vai trabalhar mais. Então, vamos lá. A questão 7 fala assim: Silvio foi de carro de Cachoeira de Itapemirim até Vitória, passando por Guarapari. Então, vamos já fazer um esquema aqui, ó. O Silvio, ele está em Cachoeira, olha só, ele está em Cachoeira de Itapemirim. Vamos colocar aqui Itapemirim. Aí ele vai para Vitória. Então ele vem para Vitória. Só que ele passa em Guarapari. Ó, Guarapari. Então tá aqui. Ele vem aqui, depois ele vem aqui. Perfeito. Aí o problema fala, ele deu início à sua viagem às 6 horas e 13 minutos. E chegou ao seu destino, em Vitória, às 8 horas e 48 minutos. Se o tempo gasto do trajeto de Guarapari até Vitória é 2/3 do tempo consumido de Cachoeira até Guarapari, por exemplo, se ele gastou de Cachoeira de Itapemirim até Guarapari X tempo, de Guarapari a Vitória é 2/3 de X. É isso que o problema está falando. Conclui-se que Silvio chegou a Guarapari às... E aí, então, ele quer saber o valor do X. Então, por onde a gente vai começar? Ele saiu às 6 horas e 13 minutos. Ele chegou às 8 horas e 48 minutos, né? Qual foi o tempo gasto em toda a viagem? Então, nós temos que fazer o seguinte, ó. Você pode ir fazendo de cabeça. De 6 horas para 8 horas, são 2 horas, certo? Então, ó, vamos colocar aqui o tempo gasto. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui tempo gasto. Ó, tempo gasto. Então, eu já vou colocar 2 horas, porque das 6 às 8, 2 horas. E aí, eu vou olhar aqui, ó, 13 minutos para 48 minutos. Qual que é essa diferença? É uma diferença de 35 minutos. Então, ele gasta, na viagem, 2 horas e 35 minutos. Para facilitar o cálculo, eu vou transformar isso para minutos. Nós sabemos que 1 hora é 60 minutos. Logo, 2 horas é 120 minutos. Então, ali nós temos 120 minutos mais 35 minutos, que vai ser igual a 155 minutos. Correto? 155 minutos. Então, todo o nosso tempo foi de 155 minutos. Mas aí a gente vai ter que fazer a seguinte equação. Eu vou pegar o que ele gastou de Cachoeira até Guarapari, que é X, mais o que ele gasta de Guarapari até Vitória, que é 2/3 de X. Toda essa trajetória é igual a 155 minutos, correto? Então, no primeiro membro, nós vamos tirar aqui o mínimo, que eu sei que é 3. Lembrando que quando não tem nada aqui é 1. Aí você pega 3 dividido por 1 é 3, vezes x é 3x, mais 3 dividido por 3 é 1, vezes 2 é 2x. Isso é igual a 155. Então, agora eu vou pegar o 3,
vou passar multiplicando com 155. E aqui você vai somar, ó, 3x com 2x, nós sabemos que é 5x. 5x é igual 3 vezes 155 é o mesmo que 465, certo? E aí eu vou passar dividindo. X é igual a 465 dividido por 5. Tá aqui, ó. 465 por 5. Logo, se você faz a divisão, você vai achar que x é 93 minutos, né? Ou seja, ele gasta de Cachoeira até Guarapari 93 minutos. Só que o problema pergunta o seguinte: Silvio chegou a Guarapari às... Então, se ele saiu, né, às 6 horas e 13 minutos e ele gastou 93 minutos, o que você vai pensar? Pensa comigo assim, ó, para dar 7 horas, se eu somar com 47 minutos, 13 minutos mais 47 vai dar 60, aí nós vamos bater 7 horas da manhã. Então, nós já usamos 47 minutos dos 93. Fica faltando 46 minutos. Então, ele chegou às 7 horas e 46 minutos. Se você somar ali, por exemplo, os 47 com os 46, vai dar os 93 minutos que ele gastou, certo? Então, ó, para você entender, eu somei a quantidade de minutos aqui para fechar uma hora, para dar 7 da manhã, certo? Mas aí ficou faltando menos de uma hora, 46 minutos. Então, ele chegou em Guarapari às 7 horas e 46 minutos. Ficamos assim, então, com a letra D, tá certo? Então, perceba, esse tipo de questão, a banca tem de avalanche e ela gosta de cobrar. Aparentemente, você fala, não é difícil, mas perceba que pensando numa prova, dá trabalho. Ali você ficar fazendo toda a continha, você tomando os devidos cuidados, então dá trabalho. Então fique atento com esse tipo de questão. A gente vai trabalhar mais, certo? Porque realmente ela cobra bastante. Então fizemos aqui, né, a questão de número 7, e desse nosso material, vamos pegar aqui a nossa última questão, que é uma questão envolvendo aí a parte de perímetros e áreas, tá certo? Então a questão fala assim: a figura abaixo foi feita reunindo pequenos quadrados. Então, se são quadrados, tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Aí vamos lá. Todos os quadrados também são todos iguais. Bom, o perímetro, o que é o perímetro mesmo? Então, para você não esquecer mais, soma dos lados. Então, qualquer polígono que você pegar, a soma de todos os lados é o seu perímetro. Aqui ele já deu que o perímetro é 120 centímetros. Aí o problema está pedindo a área da figura. Então, nós vamos calcular a sua área. Então, vamos lá. Como todos os lados são iguais, eu vou aqui, ó, por exemplo, chamar por x. Tá vendo? Ó, todos os lados do nosso quadrado são x, são todos iguais. E aí você só tem que tomar cuidado com a quantidade. Eu estou pegando aqui, ó, do lado de fora, para a gente calcular o nosso perímetro, certo? Se você contar a quantidade de x, você vai ver que você vai ter aí um total de 20. Se eu começar ali, ó, quer ver? Vamos fazer a contabilidade. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20x. Então, você vai colocar assim, ó, 20x
que vai ser igual a 120. Então, nós acabamos de trabalhar com o perímetro. Passa o 20 dividindo, então x aqui vai ser 120 dividido por 20. Quando você divide 120 por 20, você acha o valor de 6 centímetros. Cada lado do nosso quadrado, então, é 6 centímetros. O problema pede a área da figura. Então, primeiro, o que a gente tem que recordar? Vamos colocar aqui, ó, área do quadrado. Então, a gente precisa recordar a área do quadrado, um quadrado qualquer. Se você pega um quadrado, ele tem os lados iguais, por exemplo, x, a sua área é x ao quadrado, correto? X ao quadrado. Você não pode esquecer a fórmula. Aí, se o nosso x é 6, a área de um quadrado, aqui no caso, vai ser 6 ao quadrado, que é 36 centímetros quadrados. Então, a área de um quadradinho é 36. A questão é, quantos que nós temos? Se você contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos um total de 9 quadradinhos. Então, a área total, no caso, a área, na verdade, você pode pôr a área da figura, que vai ser a área total, você vai pegar 36 e vai multiplicar por 9. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 324. Então, quando ele pega a área da figura, vai ser 324 centímetros quadrados. E aí ficamos aqui com a letra B. Belezinha? Então, fizemos aqui uma questão de geometria, uma questão muito boa, que envolveu área de quadrado, aí pegou uma figura maior, que envolveu o perímetro, e aí você foi vendo o passo a passo. Belezinha? Então, aqui a gente trabalhou o nosso terceiro material da banca FGV, passando aí por diversos assuntos e que é muito importante que você domine. Belezinha? Então, pegue o material, tente trabalhar sozinho, isso é fundamental, você vai perceber. E aguarde o próximo material, vamos para cima aí com força total e até a próxima.